A Ellipse acaba de lançar a versão 4.5 do Ellipse E3. Neste vídeo nós iremos mostrar algumas novidades deste software. Nós podemos realizar o download deste software diretamente do site da Ellipse. Acessando o site da Ellipse, então, www.ellipse.com.br, nós vamos na aba de Downloads e baixamos a versão 4.5 do software E3. A primeira novidade dessa versão é que ela adiciona suporte à instalação das plataformas Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2. Outra novidade dessa versão são os campos de usuários dos alarmes. Acessando o servidor de alarmes, acessando as propriedades deste servidor de alarmes, nós tínhamos antes 4 campos disponíveis para a criação de coluna na tabela de alarmes. Agora, esses campos não se limitam apenas a 4. Nós podemos inserir mais campos quantos forem necessários ou remover os campos desnecessários. Como acontecia na versão anterior do E3, nós podemos modificar o nome do campo. Nós podemos definir o tipo deste campo, entre string, inteiro, double ou datetime. Se for uma string, qual o tamanho dessa string. E na coluna fonte nós podemos informar um valor ou uma variável. Outra novidade dos campos de usuário é o acréscimo da coluna propagar. Esta coluna força a atualização imediata de todos os alarmes que herdam o valor deste campo de usuário, sempre que este receber um valor forçado ou se a associação da variável da coluna fonte for alterada. Para melhor entendimento, vamos criar uma aplicação utilizando essas novas features. A informação inserida nessa coluna fonte será um valor default, onde todos os alarmes receberão a informação nessa coluna descrição de acordo com essa coluna fonte. Mas isto pode ser modificado também nas áreas e agora nos próprios alarmes. Vou colocar nessa coluna fonte aqui então um texto fixo. Vou colocar aqui valor padrão. Fechando essa janela então do servidor, nós podemos ir em configuração de alarmes, botão direito propriedades, e aqui também nós temos a opção de campos de usuário. Aqui estarão todos os campos de usuário criados lá no servidor de alarmes. Nós temos o primeiro campo descrição, que é o campo que eu utilizei, e aqui nós temos o valor herdado, ou seja, ele recebe o valor lá do servidor de alarmes. Ou eu posso inserir um novo valor aqui. Antigamente nós tínhamos somente esta coluna fonte, onde nós buscamos o valor de uma variável através de uma propriedade do E3. Se nós modificarmos alguma dessas colunas, a coluna valor ou a coluna fonte, essas colunas irão sobrepor a informação default do servidor de alarmes. Se nós deixarmos essa opção desmarcada, nós teremos a opção herdada então do nosso servidor de alarmes. Acessando a nossa configuração de alarmes, nós temos as áreas. E nas áreas existem também as áreas de alarme. Então, por exemplo, se na minha área 1 aqui, que eu estou acessando, eu colocar um valor aqui, por exemplo, coloquei aqui, descrição da área 1. Todos os alarmes inseridos dentro desta área, ao invés de receber o campo valor padrão, irão receber o valor descrição área 1. E por fim, nós podemos inserir dentro dos alarmes da área um valor diferente para esse campo de usuário também. Vou acessar o primeiro alarme aqui. Acessando as propriedades dele, nós temos os campos de usuário. E aqui nós podemos ter o valor herdado ou colocar um valor novo. Ou buscar um valor de uma variável em uma propriedade. Então, no meu caso aqui, eu vou buscar o tag interno 1, o docstring. Estes alarmes aqui estão buscando os valores destes tags internos. E nesses tags internos aqui eu tenho a opção de docstring configurada com uma informação específica, né? Por exemplo, aqui tanque 1, área 1, a informação do tag. Neste momento, ao inserir uma tela, e dentro dessa tela um objeto E3 alarmes, nós teremos 3 valores diferentes para a coluna descrição. Essa coluna que foi criada como campo de usuário de alarmes. Nós temos a informação do servidor de alarmes, com o valor padrão. Nós teremos a informação da área 1,
com o valor descrição área 1, e nós teremos dentro disso também o alarme analógico com a informação de docstring do tag interno 1. Acessando a tela inicial, nós vamos inserir um objeto E3 alarmes aqui. E na aba colunas nós podemos mostrar as colunas desejadas, como acontecia anteriormente com a versão 4.0. Então, vou remover as colunas que eu não preciso. E agora eu tenho os campos de usuário, padrão, user field 2, 3 e 4. Porém, o user field 1 eu modifiquei o nome e eu coloquei o nome como descrição. E ele já aparece aqui para mim com um novo nome. Vou adicionar ele. E ao adicionar, ele já recebe o novo nome como descrição. Vou aumentar o tamanho desse campo e vincular esse objeto E3 alarmes ao meu servidor de alarmes 1. Rodando a aplicação agora, ao modificar os valores aqui destas variáveis, lembrando que estes alarmes são do tipo analógico, onde o valor muito baixo é 10, baixo 30, alto 70 e muito alto 90. Então, passando do valor 70, por exemplo, nós temos o nível tanque 1 alto, área, olha só, na descrição, tanque área 1. Se eu gerar um novo alarme para o tag 2, eu tenho agora para o tag 2 descrição da área 1. O tag 2, então, recebeu a informação da área 1. E o tag 3, ele recebe a informação do servidor de alarmes. E está aqui, ó, valor padrão. Como última novidade dos campos do usuário, fechando aqui o E3 Viewer, eu havia falado que lá no servidor de alarmes, nos campos de usuário, nós temos a nova coluna propagar. Então, o que essa coluna faz? Lembrando que no alarme analógico 1, acessando as suas propriedades, eu havia colocado aqui um tag interno 1 e a propriedade docstring. Vou colocar na tela aqui um objeto setPoint, vinculado a essa propriedade docstring deste tag interno 1, então. Com essa coluna propagar habilitada, olha só o que vai acontecer. Então, rodando a aplicação, o tag interno 1 tem a informação de tanque área 1 na descrição. Então, modificando o valor, ele modifica ali. Porém, se eu modificar a informação de docstring, vou colocar aqui, por exemplo, teste, o valor da coluna descrição no meu objeto E3 alarmes também é modificado. Se eu desmarcar essa opção lá no meu objeto servidor de alarmes, isso já não vai acontecer. Então, rodando a aplicação, teste, se eu escrever agora teste 1, o valor não é passado para cá. Então, somente quando a coluna propagar do servidor de alarmes estiver marcada, isso irá propagar para o objeto E3 alarmes. Então, rodando a aplicação, teste 1, campo usuário, passa então para a coluna descrição no meu objeto E3 alarmes a informação nova. E essas são as novidades dos campos de usuários da versão 4.5 do E3. Outra novidade da versão 4.5 fica por conta do objeto E3 alarmes. Acessando o objeto E3 alarmes, acessando suas propriedades, nós temos agora na parte de ordenação duas colunas a mais do que nós tínhamos anteriormente. Na versão 4.0 nós tínhamos somente a opção de realizar a ordenação por 2 campos. Agora nós temos 4 campos disponíveis, 2 campos a mais do que a versão anterior. Outra novidade desse objeto E3 alarmes é a criação da propriedade Banner Mode. O que essa propriedade faz? Quando ela está configurada como verdadeiro, ela permite visualizar apenas uma mensagem de alarme no objeto E3 alarmes. E isso vai depender da configuração feita nas ordenações. Então, a mensagem a ser mostrada, a única mensagem a ser mostrada quando esta propriedade estiver em true, vai depender da prioridade que nós colocamos lá na aba de ordenação. Rodando a aplicação agora, então, com essa propriedade em true, eu tenho a opção de ver somente um alarme.
ele não mostra os 3 como estava mostrando anteriormente. Desabilitando essa opção, ele volta a ter todos os alarmes da minha aplicação. E a última implementação nesse objeto 3 alarmes, para essa versão 4.5, é a criação da propriedade Custom Filter. Esta propriedade ela permite a inserção de um filtro customizado para os alarmes. Então, por exemplo, no meu objeto E3 Alarme, se eu rodar a aplicação aqui, eu vejo que eu tenho algumas informações em descrição. Por exemplo, caso eu queira ver todos os alarmes que tenham na coluna descrição a informação valor padrão. Então eu deveria acessar o meu objeto Custom Filter e inserir aqui o filtro. Então no meu caso, a coluna desejada para o filtro é a coluna descrição. E aqui eu coloco o que eu necessito. Então o filtro que eu quero é todo o alarme que tenha como o valor na coluna descrição o valor padrão. Então eu coloco igual, entre aspas duplas eu coloco valor padrão. E agora ele vai retornar como um filtro todos os alarmes que tem a coluna descrição o valor padrão. Então rodando a aplicação, ele vai mostrar somente o alarme que tem como descrição o valor padrão, que no caso é o tanque 3. Ele tem variação, os outros também podem ter variação, porém o alarme será mostrado somente o do valor padrão. Então a propriedade Custom Filter é um filtro customizado pelo usuário. Os filtros anteriores eles ainda existem. Então, clicando com o botão direito em propriedades no objeto E3 Alarmes, nós ainda podemos fazer filtros por área, por tipo e por severidade. As bibliotecas receberam também uma modificação nesta versão do E3. Acessando um Xcontrol ou um Xobject, acessando suas propriedades, uma nova coluna foi inserida, a coluna salvar. O que essa coluna ela faz? Essa coluna indica se o valor configurado na propriedade aqui vai ter o seu valor salvo em disco ou não. Caso ela esteja desmarcada, o valor inicial sempre será esse desta coluna. Caso ela esteja marcada, o valor configurado na instância inserida na tela, nesse meu caso é um Xcontrol, então inserido na tela, será o valor inicial desse meu objeto. Então, salvando e registrando tudo aqui, nós vamos na tela, eu tenho 3 desses objetos. E eu tenho o tag, que é a minha propriedade, configurado com esses valores padrão. Então, no meu caso, 60, 35 e 89. São valores já configurados. Eu posso mudar o valor aqui, por exemplo, 23. Então, coloco valores nessas instâncias para essa minha propriedade, que eu chamei de tag. Então, se aqui no meu Xcontrol eu marquei essa opção, ele descarta esse valor inicial e busca esse valor da minha instância. Caso eu esteja desmarcado essa opção, então, salvando e registrando tudo, na minha instância a propriedade nem aparece. E o valor inicial é o valor 50, que é o valor inserido no meu Xcontrol. Ou seja, com essa opção desmarcada, o valor inicial para todas as instâncias inseridas na minha aplicação será o valor 50. Com esta opção marcada, o valor inicial para todas as instâncias será o valor pré-configurado em cada uma das instâncias nas minhas telas ou no meu servidor de dados, caso for um Xobject. Uma das grandes novidades da versão 4.5 do E3 é o fato de ela agora possuir um cliente OPC UA para consulta de dados históricos. O uso deste padrão internacional de comunicação faz com que a solução consiga acessar as informações do Ellipse Plant Manager ou de qualquer outro servidor OPC UA de forma nativa e mais otimizada. Para inserir este servidor, nós devemos acessar os drivers de OPC, clicar com o botão direito aqui, inserir driver de comunicação OPC UA. Clicando com o botão direito nesse objeto inserido, nós devemos selecionar o servidor, escolher o servidor local ou na rede,
No meu caso aqui, vou escolher um servidor na rede. Abrindo essa opção do servidor, nós temos aqui no caso, vou fazer a conexão OPC UA com o Ellipse Plant Manager, o EPM. Acessando o Ellipse Plant Manager, nós vamos buscar essa opção modo nenhum e política nenhum. Nós podemos clicar com o botão direito e ativar a comunicação, mas antes disso nós devemos informar a senha e o nome do usuário. No caso, meu usuário é o USA, e eu vou informar aqui a senha. Clicando com o botão direito de novo no driver, nós vamos em ativar a comunicação e nós podemos saber se a comunicação aconteceu se nós clicarmos com o botão direito de novo e formos informações sobre o servidor. E aqui ele deve listar informações do servidor. Com essa configuração de OPC, nós podemos acessar os dados de uma aplicação do Ellipse Plant Manager ou de uma aplicação que utilize o OPC UA. Vou acessar essas informações, então, desse meu objeto que eu acabei de criar. Então, clicando com o botão direito, eu vou inserir um objeto consulta. Nesse objeto consulta, agora, além das opções de banco de dados que nós já possuímos, nós temos agora também a opção uma fonte de dados via OPC UA. Então, vou selecionar aqui o driver UA1. E aqui nós temos dois tipos de leitura. Dos dados brutos. Com essa opção de dados brutos, nós temos a possibilidade de inserir somente uma variável. Então, aqui eu seleciono a variável que eu desejo, clicando nesse mais. Vou aqui escolher um objeto. Vou escolher esse administrativo aqui, por exemplo. Venho nas variáveis e eu tenho que colocar uma data inicial e uma data final. Coloco aqui a opção de data inicial e data final e mando visualizar. E ele vai retornar então todos os dados nessa faixa aqui, de dia 1º até o dia 9. Voltando aqui em Campos, eu posso pegar esses dados agora processados. Qual é a diferença? Além de me possibilitar inserir mais de uma variável, eu posso ter uma função. Por exemplo, eu quero pegar o valor máximo dessa minha variável. O máximo aqui, quando eu mandar rodar, ele vai perguntar qual é o período de tempo. Vou colocar, por exemplo, um dia. Esse valor é dado em segundos. Então, 86.400. Nós vamos ter os dados de um dia, ele vai pegar o valor máximo por dia. E ele retorna, então, o valor máximo aqui. Acessando as variáveis, eu vejo que eu tenho o valor aqui também. Então, eu tenho 3 variáveis, né? Variável de tempo, e data inicial e data final. Como eu posso inserir mais de um dado, eu posso pegar, por exemplo, essa mesma variável aqui, e eu quero pegar agora a média, a mesma variável, e pegar o valor mínimo, por exemplo. Então, a cada dia, eu posso fazer uma consulta, pegando o valor máximo, o valor, a média e o valor mínimo. Dessa forma que nós conseguimos acessar os dados via OPC UA. O Ellipse Plant Manager fornece dados nesse formato OPC UA e dessa forma nós conseguimos acessar esses dados facilmente. Com essa possibilidade de nós acessarmos os dados via OPC UA, o objeto consulta ganhou uma nova propriedade, a propriedade chamada Query Type. Esta propriedade Query Type aqui agora ela possui esses 4 valores: não definido, banco de dados normal, o storage e agora o OPC UA. A versão 4.5 do E3 permite que eu tenha diversos drivers rodando em um mesmo processo de I/O Server. Essa modificação é muito importante para grandes aplicações, onde o uso de diversos drivers é uma realidade. Então, para exemplificar a possibilidade de nós usarmos um único I/O Server para mais de um driver, vamos fazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma aplicação rodando com alguns drivers inseridos no meu E3. Olhando o gerenciador de tarefas aqui nos processos, eu vejo que ele tem processos, um para cada driver. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 processos de I/O Server, um para cada driver. Nós temos 5 drivers aqui. Então, fazendo uma forma diferente, o que nós deveríamos fazer? Nós devemos acessar o E3 Admin, clicando com o botão direito no E3 Admin, vamos em Domínio, Opções, e aqui na parte Opções nós temos as propriedades. Aqui em Propriedades nós devemos habilitar o pool de processos do I/O Server. Com o pool habilitado,
nós podemos definir aqui se nós iremos utilizar o número máximo de drivers que vão rodar em o mesmo processo. Ou nós podemos selecionar a segunda opção, que define o número máximo de processos que o I/O Server com o pool irá criar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nesse valor, número de máximo processo 2, o que ele vai fazer? Ele vai separar esses 5 drivers em 2 processos. Então, vou aplicar isto, vou dar um OK, vou parar o meu domínio e vou rodar ele de novo. Quando eu faço isso, eu vou no gerenciador de tarefas, eu vejo agora que o número de I/O Servers caiu. Não são mais os 5 I/O Servers que nós tínhamos antigamente. Agora são 2 I/O Servers, porque eu limitei o número de I/O Servers da minha aplicação. Então essa mudança na arquitetura do E3, como eu falei, vai ajudar no desenvolvimento de aplicações onde se utiliza um número muito grande de drivers. O Windows ele permite um número limitado de serviços do I/O Server e com isso agora nós temos a possibilidade de ter muitos drivers em uma única aplicação sem comprometer a performance da aplicação. Para acessar essas e mais novidades da versão 4.5 do E3, podemos acessar o site da Ellipse na área de downloads e podemos acessar as notas de versão do E3. Aqui estão todas as novidades da versão 4.5 do Ellipse E3.